Eu acho que boa parte dos motivos que explicam o sucesso artístico de Pobres Criaturas, novo filme do Yorgos Lanthimos, pode ser abreviada simplesmente pela performance da Emma Stone, que volta a repetir a parceria com o diretor depois da Favorita. Dona de uma personalidade fora do comum, que resulta de uma natureza ainda menos convencional, a protagonista Bella Baxter constantemente surge em cena falando e fazendo coisas que, pros nossos padrões sociais, só podem ser descritas como atípicas, pra usar um eufemismo. Pois bem, se à primeira vista a personagem poderia facilmente soar excessiva, como se ela tentasse forçadamente parecer excêntrica, só pra tentar chamar a atenção das pessoas ao seu redor, tipo aquele meme daquela garota que fala, se referindo a uma amiga como "Oh my god, she's so crazy, I love her". Na prática, o trabalho da Emma Stone é fundamental ao levar a gente a acreditar naquela personagem e, principalmente, a embarcar nos seus sentimentos. Sim, a gente constantemente ri e se espanta com o que a Bella é capaz de aprontar, mas ao mesmo tempo, a gente também se pega comovido com as suas descobertas atrozes sobre o mundo que a cerca e, claro, a gente torce pra que ela seja bem-sucedida em meio a esse mundo. E isso, acreditem, ajuda a descrever também o filme inteiro ao redor da Bella Baxter. Se em primeira instância, Pobres Criaturas poderia parecer obcecado em querer convencer o espectador da sua excentricidade, que nem um adolescente desesperado por atenção tentando posar de esquisitinho, no fim das contas, esse trabalho do Yorgos Lanthimos consegue a proeza de se apresentar verdadeiro e autêntico dentro do seu próprio e sim, excêntrico universo. Mas antes de eu me aprofundar ainda mais nesse filme novo do Yorgos Lanthimos, aquele pedido de sempre, se você já tá por aqui, não se esquece de curtir o vídeo aqui embaixo, deixa o seu like e aproveita e também se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber a notificação sempre que tiver vídeo novo por aqui, e aproveita que também já tá por aqui e comenta aqui embaixo pra ajudar naquele engajamento e compartilha pros seus amigos. Chama eles aqui pro canal pra também ajudarem aqui nessa jornada toda, beleza? Vamos lá voltar pra Pobres Criaturas. O roteiro do filme foi escrito pelo Tony McNamara, que também coescreveu A Favorita. Ele é baseado no livro homônimo que o Alasdair Gray publicou em 1992, e o filme, Pobres Criaturas, começa com a imagem da jovem Bella pondo fim à própria vida. A partir daí, um salto no tempo nos leva à mansão do Dr. Godwin Baxter, uma espécie de Victor Frankenstein lantimosiano, que vive acompanhado dos seres disformes que ele criou a partir dos pedaços de outros já mortos. E a Bella, com um cérebro novo tão desenvolvido quanto o de um bebê recém-nascido, por razões que eu prefiro não revelar a fim de evitar spoilers, ela se comporta como uma criança num corpo adulto, e ela contrasta uma inocência que a torna facilmente manipulável e uma pulsão sexual incontrolável que vem depois dela descobrir o prazer próprio. Algo que, vejam só, deixa o advogado Duncan Wedderburn, interpretado pelo Mark Ruffalo, tremendamente seduzido e atraído. Com isso, a Bella e o Duncan decidem se casar e viajar ao mundo, e no processo, a protagonista aos poucos atravessa um arco de amadurecimento das capacidades cognitivas que leva ela a adquirir força, autonomia e autoconhecimento suficientes para se emancipar e, com isso, começar a incomodar os homens da trama. Sim, é uma premissa absurda que envolve elementos que com certeza vão trazer um desconforto para uma boa parcela da audiência, em especial por essa questão da inserção de um cérebro infantil dentro de um corpo adulto que transborda desejo sexual, o que é uma questão que, enfim, não transforma a Bella numa criança de fato, já que a gente tá falando sobre um transplante de órgãos, mas, ok, eu entendo a reação. No entanto, a primeira escolha tomada pelo Yorgos Lanthimos, que ajuda a fazer funcionar até mesmo o mais perturbador dos elementos e dos aspectos de Pobres Criaturas, é a de situar a trama num universo que faz jus ao próprio delírio da trama em si e que não poderia ser mais explícito ao estabelecer o quão distante aquela narrativa tá do nosso mundo aqui. Assim, por mais que ela seja ambientada na era vitoriana, que a gente já bem conhece, em cidades reais do nosso mundo aqui, como Lisboa, Alexandria e Marsella, a direção de arte da Shona Heath e do James Price transforma essas cidades em cenários que frequentemente parecem saídos de um futuro distante, que, por sua vez, é fortemente inspirado por fábulas antigas e fantasias antigas, que combinam essa influência vitoriana a uma coisa mais lúdica. E, diga-se de passagem, essa atmosfera steampunk, digamos assim, do Pobres Criaturas, com os seus bondes que cruzam cidades em fios nos céus e os seus prédios que parecem caixas empilhadas e retorcidas, é uma atmosfera tão gritante que ela me fez lembrar muito daquele game BioShock Infinite, que é uma recordação bem interessante aqui também. Da mesma forma, a abordagem visual e a estratégia visual adotada pelo Yorgos Lanthimos e pelo diretor de fotografia Rob Ryan, que também é outro que trabalhou na Favorita, estratégia de constantemente empregar lentes grandes angulares e olhos de peixe, funciona por realçar a deformidade daquele universo e dos seus personagens. Em alguns momentos, as lentes olhos de peixe se fecham a ponto de criar a sensação de que a gente tá bisbilhotando a protagonista por um buraco, o que é uma coisa que, convenhamos, não poderia ser mais condizente com a proposta geral do Yorgos Lanthimos, que busca o desconforto à medida que contrabalanceia esse desconforto com um senso de humor inesperado que extrai o melhor dos seus atores em termos de timing cômico e que surge do contraponto entre as excentricidades da Bella e o constrangimento merecidíssimo do Duncan. Enquanto isso, as sequências que retratam o sexo entre a dupla não só se apresentam fundamentais pro andamento da história,
história, como também surpreendem por evitarem qualquer tipo de glamourização, e elas jamais exploram o corpo nu da Emma Stone, que também é produtora do filme, vale lembrar, de modo a objetificar esse corpo. O que nos devolve, portanto, ao aspecto do filme que eu discuti lá na introdução desse vídeo e que eu preciso voltar aqui para poder discutir bem mais a fundo, que é a performance brilhante da Emma Stone, que eu me atrevo a dizer que é a melhor da sua carreira, que já é uma carreira muito interessante. A Emma Stone, ela encarna nesse filme aqui uma personagem que se torna instantaneamente icônica na primeira vez que ela aparece em cena, e ela adota uma série de estratégias sutis para poder demarcar as diferentes etapas do amadurecimento da Bella Baxter. Se a princípio a gente encontra ela com um olhar disperso e com dificuldades para poder completar uma sílaba e para poder se manter em pé sem decair para um lado ou para o outro, isso enquanto ela arrota e tateia itens que ela não deveria tocar e se senta para urinar na frente de uma visita na sala de estar, aos poucos a protagonista vai se tornando cada vez mais capaz de completar frases em velocidade cada vez maior, formular ideias com um mínimo de coesão e estabilizar minimamente a sua postura física, chegando ao fim da projeção como uma mulher plenamente consciente de si, perfeitamente articulada e capaz de tomar as próprias decisões. Porém, o mérito da Emma Stone tá justamente em ela conseguir levar o espectador a não perceber essa transição entre uma fase e outra da personagem. E ela costura uma fase a outra de uma maneira tão orgânica que só lá no final, no fim da projeção, que a gente se toca. Que caramba, realmente a Bella Baxter mudou muito de lá pra cá, do início ao fim. Pois a grande revelação de Pobres Criaturas, e que mais do que justifica aquela decisão sinistra e macabra que o filme tomou lá no início, que deu início à trama em si, é que a Bella Baxter, ela comprova como que os homens ao seu entorno se derretem totalmente por uma mulher de corpo adulto, mas com cérebro em primeira infância, incapaz de qualquer autonomia e facilmente manipulável para poder atender às fantasias sexuais desses outros homens. No exato instante em que essa mesma Bella Baxter atinge um grau de maturidade e independência que a liberta de qualquer amarra social que tentem impor, aqueles mesmos homens vão passar a enxergar ela como um motivo de raiva, vergonha, frustração, uma coisa que o Mark Ruffalo ilustra muitíssimo bem ao transformar o Duncan num sujeito patético, humilhante, que nada pode fazer a não ser xingar a Bella enquanto vê ela voar com as suas próprias asas. No fim das contas, Pobres Criaturas é uma obra que ela peca um pouquinho por se alongar um pouquinho mais do que o ideal na sua segunda metade, que passa a investir em situações que vão rodando em círculos em torno da mesma ideia central, sem conseguir levar ela para muitos caminhos novos, distintos, diferentes. Mas ainda assim, é um filme que eu gostei muito. É um filme que usa muito bem o absurdo e o incômodo como pontos de partida para uma discussão eficiente e deliciosamente divertida sobre a emancipação social da Bella Baxter, essa mulher fantástica. É isso, agora eu quero saber de você, o que você achou de Pobres Criaturas, diz aqui embaixo o que você achou do filme, o que você achou desse vídeo, curte o vídeo se você gostou, compartilha pros seus amigos, chama eles aqui pro canal e vamos todo mundo se inscrever aqui no canal, ativa o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo por aqui, se liga também na playlist do Oscar 2024, que tem várias outras críticas de outros filmes que estão aí indicados, que tá bem legal, e é isso, um grande abraço e até a próxima.